Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Esta é a lição número 6 da classe de adolescentes. A mensagem: E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Vamos descobrir. O ministério de Samuel foi muito importante para o desenvolvimento de Israel como nação. Ele nasceu por um milagre, pois sua mãe era estéril. Foi chamado por Deus num período de pouca atividade profética, marcado pela apostasia e corrupção sacerdotal. Sim, na época de Samuel já existia corrupção dos sacerdotes. Não é algo novo, não é algo que acontece hoje. Sabemos que hoje não existe mais o sacerdote, mas aqui trazendo aqui para nós, só para a gente ter uma noção, o sacerdote do Antigo Testamento era como se fosse o nosso pastor hoje, né? Só para a gente ter uma noção, te dar uma ideia melhor. O sacerdote era a pessoa pela qual ele levava para Deus as ofertas do povo. O povo fazia sacrifício e o sacerdote levava ao Senhor. E muitas pessoas já se corrompiam nessa época, eu digo sacerdotes. E na questão da atividade profética, na época era muito raro, era difícil de acontecer. E foi justamente nesse período que Samuel foi levantado. E Samuel tem uma questão muito interessante, porque isso aqui já é uma opinião minha, uma questão minha, você tem todo o direito de discordar. Mas para mim, no livro de Samuel, o personagem principal é Ana. Por quê? Porque através de Ana as coisas aconteceram profundamente. Ana orou ao Senhor, buscou ao Senhor, e o Senhor deu a ela um filho, no caso Samuel. E Samuel, ele marcou toda a sua geração. Por quê? Porque ele foi uma pessoa íntegra diante de Deus. Ele via as coisas acontecerem erradas e ele não fazia, ele não pactuava. Ele repreendia, ele falava aquilo que Deus mandava ele falar, ele não ficava inventando como é hoje, né? As pessoas querem fazer de uma forma, quando Deus usa alguém, a pessoa quer uma revelação, por exemplo, a pessoa quer amenizar, passar pano, não tem esse negócio de passar pano. Samuel era firme. Se o Senhor mandou ele dizer, ele falava, ele não tinha medo. E hoje, você que está vivendo na sua adolescência, lembrando que Samuel nessa época tinha 12 anos, acredito que você deve ter um pouco mais do que isso. Então Samuel, mesmo com 12 anos, muito novo, ainda assim ele já fazia o que o Senhor mandava ele fazer. Ele era obediente ao Senhor, ele não se corrompia, apesar de estar vivendo ali no meio da corrupção. O seu próprio mentor, né, o Eli no caso, né, que era mentor de Samuel, era um desses que se corrompia. Mas mesmo Samuel vendo isto, ele não fez igual, ele fez diferente, ele foi obediente. Da mesma forma você ainda que com as pessoas à sua volta estejam fazendo coisas erradas, você é uma pessoa diferente. Você é o sal da terra, então você não deve fazer nada errado, você deve continuar obedecendo ao Senhor. Hora de aprender o sacerdócio de Eli, a liderança de Eli. A Bíblia relata que Eli era sacerdote na cidade de Siló, juntamente com seus filhos Ofni e Finéias. Os filhos de Eli foram descritos como filhos de Belial, uma expressão utilizada para designar pessoas de mau caráter ou corrompidas e que desobedeciam aos mandamentos de Deus. Eles eram chamados assim porque cometiam graves pecados. Então veja que aqui há um erro duplo de Eli, porque Eli era pai de Ofni e Finéias, e Ofni e Finéias faziam aquilo que era errado, aquilo que era pecado. E por que o erro é duplo? Porque Eli era pai, então não corrigia os filhos, então ele falhava aqui como pai ele não repreendia os filhos. E por que o erro é duplo? Porque Eli também era sacerdote, e ele vendo os seus filhos fazerem coisas erradas no templo, pecarem, fazendo coisas abomináveis, Eli também não repreendia, ou seja, por que o erro é duplo? Porque ele não repreendia como pai e não repreendia como sacerdote, então ele errava duas vezes. Então veja que o Ofni e Finéias eram conhecidos como filhos de Belial, que era uma forma das pessoas dizerem que uma pessoa era de um mau caráter, era uma pessoa corrupta, era uma pessoa que não era da parte de Deus. Então, hoje nós chamamos mais ou menos algo de fariseu, né? Algo desse tipo.
Mas, apesar que fariseu também tem uma outra particularidade, é até errado a gente falar isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, era fariseu. Então não é uma expressão muito correta de usar. Mas aqui os filhos de Belial, como era conhecido Ofni e Finéias, porque faziam coisas execráveis, coisas terríveis, tenebrosas, né? Coisas que nem mesmo o mundo tinham coragem de cometer, mesmo o ímpio não cometia, mas Ofni e Finéias, mesmo da linhagem sacerdotal, praticavam. E não é muito diferente hoje. Temos, por exemplo, o livro de Coríntios que fala de pessoas que tinham relações sexuais com a sua madrasta. Olha que coisa terrível. Nem o mundo lá fora faz esse tipo de coisa, mas o povo de Coríntios fazia. Então veja que às vezes o cristão, em vez de dar um bom exemplo, ser o sal da terra, como assim que é você, né? Assim como você que é o sal da terra, as pessoas, em vez de dar o bom exemplo, dão um péssimo exemplo como cristão. E aí muitas pessoas têm que ouvir: se cristão igual essa pessoa é, eu prefiro ficar aqui no mundo mesmo, porque eu não faço as coisas que essa pessoa faz. Olha que coisa triste. Isso é triste. O encontro de Eli com Ana. A condição de saúde de Ana e seu contexto familiar lhe deixavam muito triste. Um dia Ana foi ao tabernáculo em Siló e orou a Deus. Ela apresentou sua dor ao Senhor e lhe pediu um filho. Há algo aqui muito interessante, que sempre quando eu tenho a oportunidade de falar de Ana, eu gosto muito de mencionar isso, que é a questão do ofertar ao Senhor. Ana, ela é uma parte que nós homens a gente não consegue compreender muito, porque isso é mais coisa de mulher, né? A mulher pensa que a questão de ser mãe e tal. Então, ter uma pessoa por perto que fica apontando o dedo, no caso Penina, né? Penina dizia para Ana que Eucana, né? Ana era casada com Eucana, né? Eucana, apesar do nome parecer, mas Eucana era o nome do marido. E também, esse marido também era casado com Penina, na época poderia casar com duas pessoas. Então, Ana não tinha filhos e Penina tinha. Então, o que Penina fazia? Pirraçava, né? Ficava afrontando Ana: olha, eu tenho filho e você não tem. Eu sou agraciada e você não. Então, esse tipo de coisa deixava a Ana profundamente angustiada, triste, de causar até mesmo uma depressão. Ela vivia deprimida ali, se a gente for olhar o texto, né, da forma como o texto fala, na verdade o que a Ana estava ali era com uma angústia profunda, uma tristeza profunda que beirava a depressão. No entanto, ela confiava no Senhor, até que um tempo ela foi ao tabernáculo e orou a Deus e apresentou sua dor ao Senhor e lhe pediu um filho. Aí você vai perguntar assim: mas onde é que está a questão da oferta? Eu vou te falar agora. Segundo alguns estudiosos, Ana orou durante 24 anos por Samuel. Eu não tenho como saber se isso foi ou não, se é esse tempo ou não, mas isso aqui não vem ao caso. Mas Ana orou ao Senhor e o Senhor não fazia nada. Até que um dia Ana orou ao Senhor, contou-lhe o que aconteceu, o sofrimento dela, falou que queria, que era um filho. Aí ela acrescentou: e se o Senhor me der, eu o devolverei ao Senhor. O que é isso aqui? Isso aqui é uma oferta, ou seja, ela estava ofertando o melhor dela. O que era o melhor dela? Era um filho. Então, o que ela fez? Assim que ela fez essa oração, a Bíblia menciona que Deus lembrou-se de Ana. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de alguém, significa dizer que Deus tomou uma atitude, que Deus agiu. Não é que Deus esqueceu daquela pessoa, é que Deus agiu. Então, quando fala que lembrou-se Deus de Ana, significa dizer que Deus fez com que Ana fosse mãe, ou seja, abriu a sua madre, e Ana foi mãe. É muito interessante esse ponto, porque ela deu um filho, um menino para Deus de oferta. Deus devolveu um homem, um juiz, um profeta e um sacerdote. Ou seja, quando você tem um projeto para Deus, que é o seu melhor, e você dá esse projeto para Deus, Deus te devolve mais. Só que como é que nós fazemos hoje? Nós temos somente projeto para nós mesmos, para aumentar a nossa casa, para comprar um carro bom. Não é que isso seja errado, não é que isso seja pecado, mas o problema é que nós nunca colocamos em Deus em primeiro lugar. Eu quero fazer esse projeto para Deus, eu quero fazer esse projeto para fazer o Evangelho crescer, eu quero fazer esse projeto para fazer com que as pessoas de outras nações conheçam a Cristo, eu vou fazer esse projeto para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não temos muito isso em mente, nós queremos somente para nós, e isso é ruim.
É diferente de Ana. Ana pediu algo para o Senhor e o devolveria. Ela só queria ter o prazer de ser mãe. Então Deus fez crescer e Samuel fez toda a diferença. Israel cresceu através do profeta Samuel. O chamado de Samuel. Samuel cresceu em Siló como ajudante do sacerdote Eli. Com o passar dos anos, Samuel ganhou o respeito do povo por causa da sua postura e compromisso com Deus. É claro que, de um modo geral, quem não quer ter sucesso, né? Ter fama, dinheiro, quem não quer? Desde que seja pelos meios legais, não há nenhum problema nisso. Quem não quer ser o popular da escola, né? É normal, o popular da igreja, é natural. Agora, o porquê que eu vou ser popular? O porquê que ele é popular? Por que ela é popular? E isso aqui que é o X da questão. E Samuel, ele era muito conhecido. E por que ele ganhou respeito pelo povo? Por causa do seu comportamento diante da sociedade e principalmente devido ao seu compromisso com Deus. Quando você tem compromisso com o Senhor, você ganha respeito das pessoas, as pessoas olham para você diferente. As pessoas venham, eita, quase que não está saindo, né? As pessoas veem os adolescentes de qualquer maneira, mas você é diferente. E as pessoas observam, olha, esse aí não, essa aí é diferente, esse é diferente. Esse vai para a igreja, ele não fala palavrão, ele não desrespeita pai e mãe, ele não afronta ninguém, ele é uma pessoa respeitoso, ela é uma pessoa educada, é sempre bons adjetivos, é sempre bem visto, é bem respeitado. Então as pessoas acabam tendo, né, vendo na sua postura diante da sociedade e principalmente no seu compromisso com Deus, aí sim você acaba crescendo, né, no passar dos anos, as pessoas vão respeitando você. Não, esse daí desde adolescente, né, essa daí desde adolescente sempre foi fiel ao Senhor, sempre teve compromisso com a igreja, com Deus, com a sociedade, foi sempre uma pessoa de exemplo, sempre foi uma pessoa diferente. Lembre-se, a pessoa que é diferente é sempre lembrado. O ministério de Samuel, o sacerdote. No momento em que a nação estava espiritualmente depravada e o sacerdócio em Siló estava corrompido devido à atuação dos filhos de Eli, Samuel atuou na função sacerdotal de forma eficaz. Samuel era temente a Deus e por isso ganhou o respeito de toda a nação. Veja, tinha compromisso com Deus, tinha um comportamento diante da sociedade. Agora ele era temente a Deus, então ele ganhou o respeito de toda a nação. Por quê? Porque no meio de um povo, né, que estava lá de uma forma bem afundada no pecado, Samuel aparece com uma outra dinâmica. Ele aparece de um jeito que completamente diferente, obediente ao Senhor, não se corrompia. Apesar que o povo estava se corrompendo, mas Samuel não se corrompia. Ele continuava firme, temente a Deus, né, temendo ao Senhor, aplicando o sacerdócio do Senhor corretamente, não se corrompia, era obediente a Deus. Então as pessoas respeitavam. Por quê? Porque ele atuava de forma eficaz no seu sacerdócio. O que é isso? Ele fazia o que tinha que fazer com amor, com dedicação. E quando alguém faz algo com amor e com dedicação, faz toda a diferença. Esse era o caso de Samuel. O profeta. A Bíblia também relata que as profecias anunciadas por Samuel eram verdadeiras, pois se cumpriam. Deus aparecia continuamente a Samuel em Siló e seu ministério profético foi confirmado publicamente. Quantas vezes você não deve ter recebido alguma profetada por aí, né? Eis que te digo, quando Deus não disse nada. Então, infelizmente, de modo geral, as pessoas hoje estão assim, né, correndo atrás de profetas aqui. Tem até aquela questão, né? Algumas igrejas falam encontro de profetas, encontro de vasos. Guarde desse negócio, Deus não está nesse negócio não. Agora veja que na questão da profecia, por que Samuel era respeitado como profeta? Porque quando ele falava que ia acontecer, acontecia mesmo. E por que acontecia mesmo? Porque era Deus quem falava para ele que ia acontecer. Então ele falava para o povo observava, realmente. O profeta Samuel disse que ia acontecer, isso aconteceu mesmo. E isso traz respeito. E quando você fala uma coisa
que Deus te falou, e você passa isso à igreja, ou às pessoas que tem que passar, e aquilo acontece, as pessoas começam a glorificar a Deus por causa da sua vida. Essa pessoa tem compromisso com Deus, essa pessoa me disse isso e aconteceu isso mesmo. E as pessoas começam a ter em você uma referência do reino de Deus, vem em você uma referência sobre Deus, vem em você uma referência sobre Cristo. Então você faz toda a diferença. E é importante que nós tenhamos isso em nossa mente. Às vezes pode ser que você ainda não seja aí batizado com o Espírito Santo, ainda não, mas não é porque você não é batizado com o Espírito Santo que Deus não fala com você. Claro que fala. Às vezes você também pode até não entender, como no caso de Samuel. Samuel ainda não entendia. A primeira vez que foi quando Deus o chamou, ele também não entendeu. E isso não é um pecado. Quando Deus fala com você, você porventura você não consegue compreender, a ideia é você buscar mais ao Senhor para quando você ouvir Deus falar, você saber que é Deus falando com você. Então quando Deus fala algo para você e você passa as coisas adiante e as coisas acontecem, as coisas mudam. As pessoas olham para você diferente. Está em dúvida? Fala junto com o seu pastor. Chama o seu pastor à parte. Olha, Deus me falou isso, mas eu estou em dúvida se realmente é o Senhor. Eu não tenho certeza. Mas passa para alguém, passa para o seu pastor. Que o pastor vai te dar uma orientação. Assim como ele fez e deu, pelo menos isso ele fez certo, né? Ele deu uma boa orientação a Samuel. O seu pastor também certamente vai te dar uma boa orientação. Então você assim também será. Eu não gosto aqui de falar o termo profeta, porque não existe profetas nos dias atuais, não da forma que era no Antigo Testamento, mas você vai ser uma pessoa de Deus. Eu até vou usar aqui, né, um profeta de Deus, né? As pessoas vão respeitar você porque você fala e as coisas acontecem. O juiz. Samuel atuou como juiz em Israel todos os dias da sua vida. Ele foi presente em algumas cidades e regiões, Mispa, Betel, Gilgal e Ramá. Ele ia até esses lugares para ouvir o povo e resolver questões que eram apresentadas. Todavia, Samuel atuou como juiz, especialmente em Ramá, onde tinha uma casa. Olha que curioso, né? A Bíblia diz que o profeta não tem honra, senão o profeta de casa não tem honra, né? Mas apesar que aqui não é profeta, que é juiz. E parece ser mais difícil, né? Por que parece ser mais difícil? Porque quando a pessoa é profeta, no sentido que geral, o profeta ele apenas fala o que Deus mandou falar. Agora o juiz ele tem que julgar. E julgar é difícil. Julgar pela reta justiça, né? Julgar não pela aparência, mas julgar realmente o que as coisas estão acontecendo. E veja que ele atuou como juiz durante toda a sua vida. Ele esteve ali presente em alguns lugares e ele resolvia questões. E é muito fácil, nós que estamos de fora, falar, se fosse eu faria isso ou eu faria aquilo. Uma coisa é você ter ponto de vista, o seu ponto de vista, uma outra coisa é vista do ponto. Vou te dar um exemplo melhor. Uma coisa é você falar para algo do seu pastor, por exemplo. Vou pegar aqui o pastor, porque o pastor é a figura principal da igreja no sentido humano. Você falava algo, se eu fosse o pastor eu faria isso. Você fala isso porque você está aqui debaixo. Mas se você fosse o pastor, o que você faria? Então uma coisa é o seu ponto de vista, uma coisa é vista do ponto. Então nós temos que ter muito cuidado nessa questão de julgar. Algumas pessoas até usam Mateus capítulo 7 para não julgue para não ser julgado. Isso não é verdade, não é isso exatamente o que o texto está falando. O que Jesus estava ensinando ali é que eu não posso julgar uma pessoa que tem um pecado menor do que o meu. Por quê? Porque aí eu vou entrar como hipócrita. Eu falo de alguém que está fazendo um pecado e eu estou cometendo um pecado muito maior. Depois Jesus fecha lá no 5, né, no versículo 5. Quando você for julgar alguém, você não tem que ser pela reta justiça. Ou seja, eu vou aqui ler para você, para falar o texto direitinho. O texto certinho, porque na verdade eu não lembro bem como é que é lá o texto. Mateus capítulo 7, versículo 5, nos fala assim, ó. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não verás claramente, ou melhor, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então quer dizer, se primeiro eu tenho que acabar com o meu pecado e depois ver o pecado do meu irmão. Ou seja, para eu corrigir alguém, eu tenho que ser exemplo, ser espelho. E isso que Jesus estava falando. Só que as pessoas pegam esse texto, né, de Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. As pessoas pegam isso para, a gente não pode julgar ninguém, não. Podemos sim, podemos e devemos. Nós julgaremos até mesmo os anjos. Imagina o homem. Nós devemos sim julgar, mas nós devemos julgar com respeito, né, com amor, né, e
principalmente pela reta justiça e não pela aparência. Não é porque parecia que era. Quando eu era garoto, eu ouvia muitas histórias de pessoas que eram excluídas porque chegava num lugar e ia beber um guaraná e alguém alguém da igreja, né, passava na rua, via ele bebendo um guaraná e chegava pro pastor e falava, olha, ele estava bebendo cerveja. Aí chegava lá e a pessoa era excluída. Por que então você é excluída? Porque alguém viu você no bar ou outro lugar bebendo uma cerveja. Não estava bebendo uma cerveja, não estava bebendo guaraná. Aí a pessoa fala assim, mas parecia cerveja. Parecia, mas não era. E aí a pessoa acabava sendo excluída. Por quê? Porque parecia. Então a gente não deve julgar pela aparência, a gente deve julgar pela reta justiça. E era exatamente isso que Samuel fazia. Samuel ele atuava como juiz dentro dos parâmetros bíblicos. Conclusão: Deus usou Samuel para trazer o povo de Israel de volta à adoração, para consolidar o sacerdócio e inaugurar a atividade profética de forma contínua em Israel. Então, que nós venhamos ter em mente sobre a questão dessa vida do profeta Samuel, né? Juiz, profeta e sacerdote. Samuel que vem nos dar um exemplo, que nós devemos ser um juiz não para apontar o erro dos outros, né, de qualquer maneira, mas só uma pessoa à parte, né, para corrigir, como diz lá Mateus, né? Mateus fala nos dá um norte sobre isso, né? Quando alguém tiver pecado, vá você e fale com eles, de repente você ganha o seu irmão, né? Então nós devemos fazer da mesma forma, nós devemos ser com cuidado, falar com cautela, para que nós não venhamos fazer de qualquer maneira. Mateus capítulo 6, versículo 15. Não, aqui já fala sobre perdão. Aqui fala sobre perdão. O que também não está muito longe da nossa perspectiva aqui. Nós devemos falar, quando a pessoa estiver errado conosco, nós devemos ir lá e corrigir a pessoa à parte. Se essa pessoa não querer, não aceitar, nós chamamos umas 2 ou 3 pessoas, testemunhas. Se ainda assim a pessoa não ouvir, aí sim você leva à igreja. Então nós devemos ter isso em mente, para que nós venhamos assim ganhar o nosso irmão. Nós não devemos fazer de qualquer maneira, né, achar que eu sou melhor, eu posso resolver isso, eu posso fazer aquilo do meu jeito, do meu modo. Não, de maneira nenhuma. Nós devemos ter no nosso coração que nós precisamos, na verdade, de uma orientação da parte do Senhor. Fazer com que o Senhor seja o nosso juiz. Vai resolver uma causa? Chame o Senhor, ore ao Senhor, para Ele te dar uma orientação, para que você não venha assim julgar de qualquer maneira, mas que você venha julgar pela reta justiça. Vamos praticar. Número 1, Ana. Número 2, Ofni e Finéias. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!